Gente, de volta à nossa aula de compreensão e interpretação de texto. Vamos atentar a alguns detalhes importantíssimos nessa perspectiva de interpretar e compreender um texto. Preparei aqui para vocês um conceito: compreensão, assimilar o que está escrito, decodificar o texto e entender o que foi dito. Assimilar o que está escrito, você vai perceber o que está lá no texto. Você vai compreender, decodificar é ler, entender o que está escrito. E entender o que foi dito, o que o autor falou. É aquilo que está no texto, ele é pontual, é as afirmações do autor, são as palavras do texto, certo? Tudo que está lá no texto. A compreensão do texto vai mais para os textos referenciais. Não que você não vai conseguir compreender um texto literário, mas a compreensão vai mais para os textos não literários, certo? Para compreender um texto, nós vamos atentar a algumas perguntas tipo: segundo o texto, ou seja, é o que o texto está lhe falando. O autor afirma, são as afirmações do autor, é o que o autor está dizendo no texto. O texto informa, são as informações que vai aparecer no texto, de acordo com o parágrafo, ou seja, é o que você vai perceber em determinados parágrafos. Não vai ter a sua perspectiva, única e exclusivamente a perspectiva do autor, é o que está dito naquele texto, o que está escrito, é as afirmações contidas no texto, utilizar as palavras do texto, certo? Enquanto a interpretação, não que você vá poder interpretar de qualquer jeito, né? Não pode dizer se é para interpretar, eu vou interpretar de qualquer jeito. A interpretação é a conexão entre texto e realidade. Nesse momento você vai precisar do seu conhecimento de mundo para poder ter a conexão entre texto e realidade para chegar à conclusão. O conceito seria esse: conexão entre texto e realidade para chegar à conclusão. Para que você possa chegar à conclusão sobre determinado texto, você deve ter um conhecimento de mundo, porque determinados textos deixam algumas ideias subjetivas, então você tem que ter conhecimento sobre determinados assuntos para você interpretar de fato esse texto, uma charge, uma ironia, certo? Alguns textos você tem, por exemplo, o contexto social em que o texto foi escrito. Você tem que ter um conhecimento de mundo, tá? Para poder conseguir interpretar, certo? E para interpretar, você vai atentar para algumas questões tipo: conclui-se, ou seja, você vai tirar a sua conclusão do texto, o que você, de acordo com a leitura do texto, o que você concluiu. É possível inferir que, ou seja, após ler o texto, você consegue inferir alguma ideia. Qual a intenção do autor? É claro que na compreensão você também percebe a intenção do autor, mas a intenção do autor às vezes está subjetiva, ela não está muito clara, não está explícita. Então, na hora da interpretação, você vai atentar para os fatos implícitos, são as informações que estão no texto, mas elas não estão claras, elas não estão explícitas, né? Você vai precisar de ter um certo conhecimento de mundo para poder entender esse texto. Vamos dar mais ou menos uma intenção.
Se, por exemplo, um autor colocar uma charge falando do aquecimento global, você tem que saber o que é isso, aquecimento global. Como é que você vai relacionar o texto com aquecimento global se você nem ao menos sabe o que é aquecimento global? Em período de alfabetização, a gente usa palavras do contexto da criança para a criança poder interpretar. Tipo, eu não vou falar de pera, de atemoia, de frutas que as crianças não sabem. Então, se eu vou alfabetizar, eu vou usar a palavra, por exemplo, banana, porque é uma palavra do contexto social da criança. Então, ela vai poder interpretar, saber do que se trata, certo? É por aí, tá? Então, na hora de interpretar ou compreender o texto, nós também precisamos atentar que tipo de textos nós vamos trabalhar, certo? Os tipos de texto, como é que funciona os textos. Então, nós temos textos literários e textos não literários. Ora, bolas, textos não literários, o que seria isso? Bem, o texto literário, tá? Eu coloquei também aqui um conceito para você. O texto literário a expressividade é a coisa mais importante do texto. É um texto rico em simbologia, é o que atenta para o belo, para o artístico, certo? Ele procura provocar sentimentos, procura provocar emoções, seja de alegria, tristeza, dor. Fala muito do eu poético, é o sentimento, é a opinião do autor, é o sentimento, é o eu lírico do autor, certo? Ele é muito rico em simbologias. Podemos usar figuras de linguagem nos textos literários. As figuras de linguagem são muito presentes. Eles fazem algumas simbologias, usam algumas coisas para simbolizar, certo? Algumas palavras com um sentido diferente do que seria o sentido dele no vocabulário, certo? Nós vamos apresentar um texto aqui literário e em seguida um não literário. Então, quais são as características de um texto literário? Ele tem uma linguagem elaborada. Geralmente usa-se um português formal. Poderia aparecer o português informal? Poderia, tá? Poderia, porque a linguagem literária também aparece nos cordéis. E os cordéis é uma linguagem informal, né? Mas é uma linguagem bem elaborada, se preocupa com rimas, a harmonia do texto, a beleza em si, tá? Como diz aqui, ó, a beleza em si. Ele é artístico, o texto literário. Os recursos linguísticos, como eu falei, né? A ironia, a metáfora, metonímia, ele utiliza as figuras de linguagem para poder dar uma certa simbologia no texto, certo? Na sua grande maioria, ele usa um universo imaginário. Um universo imaginário, ou seja, uma coisa fora do real, fora do que nós chamamos de realidade, certo? É assim, é um mundo do poeta, um mundo do escritor, o sentimento, a dor, a alegria do escritor, certo? Esse texto tem uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada, certo? A função dessa linguagem é uma função poética, emotiva, de amor, e tem uma certa subjetividade. É claro que tem algumas crônicas que está dentro do texto literário, a crônica, pode acontecer de algumas crônicas dissertativas,
mas na sua grande maioria das vezes ele usa a subjetividade. Seria as crônicas, os poemas, os contos, são exemplos de textos literários. Poderia ler um texto literário para vocês. Lira do Amor Romântico ou A Eterna Repetição, certo? É um texto de Carlos Drummond de Andrade. Atirei um limão na água e fiquei vendo na margem. Os peixinhos responderam: quem tem amor tem coragem. Atirei um limão na água, mas perdi a direção. Os peixinhos rindo notaram quanto dói uma paixão. Atirei um limão na água, ele afundou um barquinho. Não se espantaram os peixinhos, faltavam-me teu carinho. Atirei um limão na água, o rio logo amargou. Os peixinhos repetiram: é dor de quem muito amou. Atirei um limão na água, o rio ficou vermelho. Cada peixinho viu meu coração no espelho. Eu vou parar por aqui, que é só para exemplificar, né? Ainda faltavam mais 2 estrofes, mas vocês perceberam a presença da simbologia, né? Porque peixe não conversa, na verdade, peixe não responde. Então, ele usa figuras de linguagem, certo? Para poder representar o sentimento, para poder falar do amor perdido, tá? São características do texto literário. Agora vamos passar para o texto não literário. O que seria um texto não literário? O texto não literário é aquele texto de natureza técnica, certo? Tem como objetivo principal apresentar ou comprovar uma ideia, certo? Apresentar dados, informações, seria um noticiário, um texto instrutivo, uma reportagem, certo? Esse texto tem como apresentar ou comprovar uma ideia. Então, nesse caso, agora, é um texto mais de nível de interpretação, né? Ou melhor, é um texto de nível de compreensão, certo? Porque ele vai ter agora, nesse texto, tem algumas características. A linguagem clara e objetiva, porque ele tem que falar com palavras mais simples, evitando as figuras de linguagem. Não que ele não use, mas ele vai evitar as figuras de linguagem, certo? Falar de maneira bem clara para que o leitor possa entender e de maneira concisa, ou seja, falar muita coisa com poucas palavras. O texto é informativo e explicativo. Poderia dizer, inclusive, que ele é autoexplicativo. Durante a leitura você já vai começando a entender o que o texto diz, né? Ele também tem a função referencial, ou seja, o que importa é o assunto. O assunto é a parte mais importante quando o texto é referencial, certo? Com a linguagem denotativa e a objetividade, ou seja, ele tem um olhar externo do assunto, colocando, não é sentimento do escritor, ele está vendo aquele assunto, ele está presenciando o assunto como espectador e por isso ele vai expor o assunto, ele não faz parte, certo? Então, a compreensão, voltando a esclarecer, a compreensão, você vai falar que A é A e pronto, né? Não acrescenta nada. B é B e acabou. Não tem jogo de linguagem, não tem entretantos. Na interpretação, você já tem que atentar para o que o escritor está querendo dizer, que muitas vezes ele vai usar um jogo de linguagem, certo? Para poder chamar a atenção do autor.
Agora vamos ler uma pequena parte aqui de um texto para você ter uma ideia do texto não literário. Jovens que não estudam nem trabalham, escolha ou falta de opção. No Brasil, 11 milhões de jovens, quase um quarto da população entre 15 e 29 anos, não estudam nem trabalham. Em um país cuja força de trabalho está ficando mais velha e começando a diminuir começará a diminuir em 2035, um diálogo como esse soa preocupante. Vejam bem, ele está expondo um assunto, ele está falando da questão dos jovens não estarem se preparando para o mercado de trabalho e os adultos que estão no mercado de trabalho estão... Desculpa aí pelo cachorro, gente. Então, vamos lá, continuar, certo? Então, essa é a diferença entre o texto literário e não literário que vai nos ajudar na hora de interpretarmos o texto, viu? Então, até a próxima, eu passarei logo em seguida uma atividadezinha e nós vamos dar continuidade ainda à interpretação e compreensão. Um abraço e até a próxima.